qual cristianismo nós consideramos de fato cristianismo verdadeiro. Nós vivemos cristianismos, os mais diversos, dos católicos aos protestantes e também de outras expressões religiosas que se apropriam de alguma coisa do cristianismo para definir valores e regras. Mas sobre o cristianismo, qual deles nós chamamos para o lado de dentro das nossas vidas e qual deles nós deixamos de fora? A tradição judaico-cristã é constituidora, em grande parte, da cultura ocidental. Os valores judaico-cristãos, eles estão impregnados na forma em que nós vivemos e a forma como nos comportamos e tudo aquilo que fazemos. Mesmo aqueles que se dizem não cristãos, agem a partir de determinados comportamentos estipulados pelo cristianismo. Isso é de tal modo que nós jamais podemos dizer que o cristianismo e o judaísmo não nos coloca algumas coisas para que a gente viva a partir delas. Para além das teologias sistemáticas que sistematizam doutrinas e matam e morrem a partir delas, tornam elas dogmas irrefutáveis com a solidez de que tudo que é sólido desmancha no ar, são inconsistentes em seus fundamentos e, na medida em que são inconsistentes, definem caminhos, se seguram profundamente e criam raízes profundas, mas que, na verdade, nada tem a ver com a vida prática. E, em relação à vida prática, é preciso entender que o cristianismo se propõe a ser outro, ou pelo menos eu encontro um outro cristianismo. Esse que vejo que foi deixado do lado de fora, mas eu quero trazer para a nossa discussão, porque essa é a proposta desse canal, que nós venhamos a levar em consideração aquilo que se esquece. Se esqueceu de que quem não tem pecado é que deve atirar a primeira pedra. Se esqueceu que se deve perdoar 70 vezes o 7. Se esquece, por exemplo, que o melhor dado não são as fortunas que se coloca como única finalidade de demonstrar bondade, mas as pequenas e poucas moedas de uma viúva. Se esquece de que o julgamento não é uma disposição do cristão, mas de um Deus cristão. Esquece que fraquejar é uma condição do próprio Cristo, que na sua humanidade pede para afastar de si o cálice que deveria beber. Um cristianismo que é pautado na ausência absoluta de tortura e de torturadores, porque o próprio Cristo foi torturado. Os serviços de saúde numa pandemia como essa estão dizendo que nós precisamos fazer um distanciamento social e nós devemos evitar aglomerações, inclusive distância entre as pessoas, o uso de máscara e todos os cuidados que se tem que ter. Mas no meio disso surgem cristianismos milagrosos, com a ideia de que as aglomerações em nome de Deus podem ser muito bem aproveitadas e que de fato nós não deveríamos jamais interferir no funcionamento das igrejas e na forma como elas deveriam nesse momento se comportar, permitindo a elas aglomerações em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome do cristianismo. E talvez essa seja uma grande questão do poder que tem o cristianismo, do poder que tem ele sobre as nossas vidas e o quanto que as pessoas ignoram a ciência, ignoram a medicina, ignoram aquilo que estão evidenciando mortes aos montões e continuam querendo frequentar igrejas num momento como esse, num momento de tal delicadeza
em que todas essas aglomerações devem ser evitadas. Em nome de quê? Se fazem cultos num momento como esse? Em nome de quem que se fazem cultos, missas, em momentos como esse? Nesse sentido, então, para muitos líderes religiosos, nós deveremos estar do lado de dentro dos templos, mesmo que isso signifique, possivelmente, estarmos depois do lado de fora da vida. Ora, mas e a expressão dita, deixar do lado de fora das Escrituras, em evangelhos apócrifos? Levante uma pedra e me acharás. E a expressão de que o verdadeiro templo não é esse, feito por mãos de homens. Não é nele que se habita um Cristo, e sim em outro lugar, bem mais abstrato do que o lugar dito por esses cristãos que abençoam coisas e que vendem. E que cristianismo é esse? E o que do cristianismo foi deixado do lado de fora? Que cristianismo é esse que recolhe ofertas, que sustenta o luxo de líderes religiosos, que faz com que esses líderes tenham uma vida que têm e ganham dinheiro que ganham? Que cristianismo é esse que faz da fé um negócio? Que cristianismo é esse que explora até mesmo as moedas dos mais pobres? Que cristianismo é esse que coloca em risco as pessoas mais pobres em ajuntamentos em momentos proibidos? Que cristianismo é esse que enriquece alguns em detrimento da grande miséria de tantos outros? E que faz com que venhamos a aceitar que alguns enriquecem e que outros não, porque Deus ama mais alguns do que outros? Que cristianismo é esse que ensina o valor do dinheiro e o valor dos negócios? Não foi o mesmo Cristo que expulsou de dentro do templo as negociatas, e foi um dos seus poucos momentos de grande irritabilidade com aqueles que estavam ali fazendo negócios? O que do cristianismo nós deixamos do lado de fora e o que nós colocamos do lado de dentro da história humana? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma expressão de um texto canonizado. E quando se diz que se conhecerá a verdade e ela nos libertará, nós estamos dizendo que a liberdade é a expressão de um cristianismo a partir desse texto. Nesse sentido, não caberia de forma alguma o jugo colocado pelos líderes religiosos para dominar e controlar a vida daqueles que frequentam essas religiões. Porque se a liberdade é aquilo que define, na medida em que se encontra a verdade, a prisão e o jugo não cabe àqueles que são autênticos cristãos. Nietzsche já dizia: eu não sou contra o cristianismo. Até considero os bons cristãos como aqueles que não seguem outros. E não seguir outros é uma condição também para o cristianismo, na medida em que a verdade é aquilo que define um verdadeiro cristianismo. E se a verdade liberta, liberta das amarras e do jugo dos sacerdotes e também daqueles que querem ser o canal entre os humildes cristãos e Deus.